Bom dia, mais um momento, Café com Deus, Pastor Antônio. Hoje a mensagem nós vamos estar falando sobre o cego de Jericó. Glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, que diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Glória a Deus. O que ele estava fazendo? Mendigando, porque ele era um mendigo. Glória a Deus. Mas Jesus Cristo, com a sua infinita misericórdia, juntando a fé de Bartimeu, com a sua persistência em gritar por Jesus, a sua glorificação a Deus após ser curado, meus queridos. Ele tinha fé que ia ser curado. E nós temos fé? Nós temos fé para nós termos a salvação? Nós temos fé para nós receber vitória? Nós temos fé para nós recebermos cura? Muitas vezes a pessoa aumenta a sua fé quando ele está ali no hospital, quando ele está internado, quando ele está numa situação difícil, aí ele aumenta a fé. Mas Bartimeu, meus queridos, ele ficou sabendo e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele estava sentado à beira do caminho ali mendigando e ficou sabendo através, porque ele não enxergava, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por lá. Aí ele falou, já que eu não enxergo, eu vou gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus queridos, e aquelas pessoas repreendiam. Eu quero dizer que quando alguma pessoa te repreender, queira te repreender, não cales não. Jesus não precisa de grito, Jesus não precisa de barulho não. Clama, liga o seu espírito com Jesus, que ele te abençoa. A fé daquele homem, ele tinha tanta fé de ser curado naquele dia. Bartimeu estava numa situação difícil, porque Bartimeu vivia de migalhas, Bartimeu vivia de mendigando de um e outro. Ele tinha uma situação difícil que ele nunca esperava que um dia ele ia voltar a ver. Ele não esperava que ele ia ter uma vida decente junto à sociedade, mas Bartimeu teve fé suficiente. O cego de Jericó, ele teve fé e nós precisamos de ter essa fé para nós alcançarmos a salvação. Mas quando ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e Jesus parando disse, o que chamas? Sem clamaram, o cego dizendo, tem bom ânimo. O povo nessa hora, quando Jesus parou, eles chegaram a uma conclusão, o poder está chegando, não vão ter que avisar ele, tem bom ânimo, levanta-te e clama, glória a Deus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. Meus queridos, o mendigo, ele arrasta uma coberta, um cobertor velho, uma capa, qualquer coisa ele se arrasta, porque ele passa a noite nos frios, ele passa a noite nos relentos, ele quer se preparar, embora que é todo sujo, mas ele quer se preparar para uma nova noite. Mas ele tinha uma fé, a fé dele era tão grande, meus queridos, que ele jogou a capa de lado, ele jogou a capa e foi seguir a Jesus. Mas Jesus, quando ele chegou a Jesus, Jesus sabia, com a sua infinita misericórdia e sabedoria, ele sabia que aquele cego precisava de uma cura. Mas Jesus perguntou para ele aqui, olha só, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Meus queridos, se você quer a salvação, você tem que fazer por onde? Se você quer a cura, você tem que fazer por onde? Você tem que pedir. Aquilo que você quer, você tem que pedir. Está aqui escrito no livro de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 51, que disse, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre,
que eu tenha vista. Mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai e a tua fé te salvou. Aquele homem voltou a ter vista. Aquele homem viu coisa que ele nunca tinha visto. Aquele homem olhou, ele teve que, eu creio que ele teve que ter uma aula para ele poder começar a viver, perguntar às pessoas o que é isso, o que é aquilo. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, se você está ouvindo, se você está ligado, dá um likezinho para nós, inscreve no nosso canal se você foi enviado. Se você quer pregar a palavra de Deus, compartilha com seus WhatsApp, compartilha com o maior número de pessoas, porque você também está pregando a palavra de Deus. O pastor Antônio vai fazer uma oração de cura. Se você tem fé, repita comigo, ora comigo agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão da nação brasileira. Abençoa as autoridades, abençoa poderosamente todas as pessoas que estão enfermos, que Deus é justo e fiel para curar, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava em decomposição, ele vai te curar, meu querido. Tenha fé, tenha bom ânimo, faz uma campanha na sua igreja, vai, prega a palavra de Deus, que Deus vai te curar e que você vai testemunhar em nome de Jesus. Nós que estamos aqui em Brasília, eu quero dizer para vocês que eu congrego ali na igreja ADJ, Assembleia de Deus, Discípulos de Jesus, pastoreada pelo pastor Ivanilson Brose, sua esposa pastora Ivanete, na 315 de Santa Maria Norte, e que Deus nos abençoe, guarda e nos proteja, e tenha fé e tenha bom ânimo, para que você receba a sua cura e o seu propósito, que seja ligado no trono de Deus. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor Jesus. Receba o meu abraço. Glória a Deus.